Olá, boa tarde, tudo bem? Situado próximo ao povoado Jacaré, no município de Tobias Barreto, o Recanto da Serra é um lugar calmo, aconchegante e com uma flora bastante atrativa. A casa principal foi transformada em museu com um acervo de objetos antigos cuidadosamente preservados pelo proprietário Pedro Menezes. O lugar tem chamado a atenção dos visitantes e já virou atração turística por guardar uma história muito interessante. Por lá passam estudantes, professores, pesquisadores e curiosos. A história do Recanto da Serra você vai conhecer agora no Terra Serigi. Desbravadores do interior brasileiro. Esses eram os tropeiros que, no lombo das mulas, deram suporte para o desenvolvimento econômico do país até o surgimento das estradas de ferro. Tropeiro deriva de tropa. O termo era uma referência aos grupos de homens que faziam transporte de gado e mercadorias no período do Brasil colonial. Mais populares na região sul do Brasil, eles chegaram a atuar em outras terras, como no Nordeste. Em Sergipe, estima-se que a atividade tenha surgido lá para os anos de 1700. As trilhas por onde os tropeiros conduziam o gado nem sempre eram conhecidas. As viagens podiam durar semanas, desbravando a caatinga e o clima seco da região. Esse era o cenário da passagem pelo município de Tobias Barreto, no centro-sul sergipano. Nós vamos agora conhecer um dos percursos por onde passaram os tropeiros em Sergipe. Quem vai nos acompanhar por essa trilha é Pedro Menezes, historiador e filho de tropeiro. Pedro, seu pai com certeza passou por aqui. Verdade, meu pai, meu avô, outros tropeiros de toda a região. Nós vamos conhecer o antigo caminho dos tropeiros. Vamos refazer essa trilha, ressaltando também a questão ambiental. Nós temos muitas árvores aí na mata, como por exemplo o cedro, que está em extinção, o ipê branco, o ipê amarelo, o ipê roxo. E vamos verificar a Pedra do Coração, a Pedra do Marco ou Cabeça do Dinossauro, o local onde os tropeiros dormiam. E também conhecer a Cova do Tropeiro, a Árvore Cara de Gente. Enfim, vamos mostrar o que temos aqui de melhor no município de Tobias Barreto, resgatando essa história do tropeirismo em Sergipe. São aproximadamente 700 metros de caminhada, uma subida pela vegetação nativa e um trajeto cheio de obstáculos. A farinha e o feijão misturados a outros ingredientes formavam o cardápio básico desses homens. Daí, a origem do feijão tropeiro que conhecemos hoje. Mas como nem sempre tudo era acessível, a natureza dava uma ajuda. Pedro, isso que você está comendo é o quê? É uma planta característica aqui das serras do Jacaré, é Euricuri, que nós que somos do interior da roça chamamos de dicuri. E os tropeiros também a utilizavam como recurso para alimentação. Além da farofa, da rapadura, além da farinha, eles comiam o dicuri, como a gente chama aqui, para ajudar na sua alimentação. Posso experimentar? Até lhe convido para você provar, né? Essa alimentação que também acabava ajudando aos tropeiros nas suas lidas diárias. Você vê que não é fácil aqui enfrentar toda essa serra com os burros carregados e passar dias na estrada. Gosto de amendoim. Assemelha-se ao coco também e um pouco com o amendoim. Os tropeiros conseguiram tirar proveito da natureza e deixaram para trás rastros que hoje revelam surpresas. No meio do caminho, uma pedra com um formato bem conhecido. A poucos metros dali está a Pedra do Marco. Esse aqui era um dos pontos de parada dos tropeiros durante as viagens. Pedro, essa era a pedra que demarcava o território. É verdade, ela é conhecida como Pedra do Marco ou Cabeça do Dinossauro, por assemelhar-se longínquamente como dinossauro. E eles, nem todos os locais que eles passavam, eles encontravam residências para poder dormir. Então eles muitas vezes dormiam dentro do mato. Essa pedra foi encontrada aqui, é chamada de Pedra do Marco, pois marcava o local onde eles dormiam, já que ali naquelas pedras, como você pode ver, tem uma certa altura
não dá para ver totalmente por conta do mato, mas eles ficavam protegidos do frio nas pedras. E usavam para dormir também as cangalhas, os caixões de madeira, as tralhas, que são os forros usados nos animais. Não era uma vida fácil, como você pode ver. Transportando mercadorias, os tropeiros levavam também notícias de uma comunidade a outra. E foi assim que também ajudaram a fundar dezenas de vilas. Mas os caminhos nem sempre eram fáceis. Pedro, nem todos os tropeiros resistiam às viagens. Eram longas, cansativas, enfadonhas. Segundo a história, esse, por exemplo, que morreu aqui, que foi sepultado aqui, pois vinha de distância muito longe e, inclusive, pelas informações que nós conseguimos apurar, provavelmente era do interior da Bahia. Ele não resistiu e aqui morreu. E aí a pergunta, e por que eles eram deixados para trás se os tropeiros andavam em blocos? Muitas vezes as distâncias não permitiam a remoção do corpo por conta da situação de decomposição, né? E aí um dos tropeiros foi deixado aqui, que nós chamamos isso de a cova do tropeiro, que fica aqui também no trajeto onde eles iam para, como disse, Itabaianinha, Buquim, pegar material lá na estação do trem. A riqueza da natureza se revela em seus diversos formatos. Essa aqui, Vitor, é uma umburana. Ela é da família do umbu. É uma árvore que contém água, madeira mole e que os artesãos usam muito para fazer trabalhos, pequenas esculturas. Tanto é que é uma árvore em extinção. Nós chamamos aqui de árvore furada. Dá até para dar um cochilo se o camarada estiver muito cansado. A trilha se encerra do ponto mais alto da serra, de onde é possível contemplar a paisagem singular do Nordeste brasileiro. Para relembrar a passagem dos tropeiros pela região de Tobias Barreto, o historiador Pedro Menezes criou um museu na própria casa onde nasceu. Veja na segunda reportagem. Os tropeiros foram fundamentais para fomentar o desenvolvimento do interior e estimular a fixação das populações. Mas a história desses viajantes ainda é desconhecida por muitos. Foi por isso que o historiador Pedro Menezes resolveu criar um museu no pé da serra. São objetos não só familiares, mas objetos de pessoas da região, de tropeiros que faziam esse serviço e que vinham muitas vezes do interior da Bahia e atravessavam Poço Verde, aqui Tobias Barreto, que na época Poço Verde ainda não era município independente, era município de Tobias, subiam, atravessavam as serras aqui do Jacaré, onde fica o Recanto da Serra, e iam para a estação do trem em Itabaianinha ou para a estação do trem em Buquim. Nós temos vários objetos, por exemplo, esse aqui é uma suvela, é um instrumento que os tropeiros usavam geralmente para consertar o sapato ou perfurar o couro quando os arreios quebravam durante a viagem. Nós temos também esse outro objeto aqui, né, que é conhecido muito popularmente como furão, onde os tropeiros, eles, como carregavam milho e feijão, eles precisavam testar a qualidade do produto, eles furavam o saco e aí eles viam se aquele grão estava em perfeito estado. Agora, Pedro, circulando um pouco mais aqui para o museu, aqui eu percebo aqui cachaça. Cachaça aqui não é por acaso. Os tropeiros gostavam de uma cachaçazinha. O tropeiro, ele era o principal transportador da cachaça. Você sabe que, como eu disse anteriormente, eles vinham do sertão trazendo milho e feijão, iam para o que a gente chama aqui a praia, que é a região mais próxima do litoral, como é o caso de Itabaianinha, região de Estância, região de Buquim, e lá eles deixavam esse feijão, essa farinha, que era produto oriundo do sertão, e retornavam trazendo inclusive cachaça, o charque, traziam muitas vezes outros instrumentos, até cartas. Por exemplo, as cartas demoravam até 30 dias para chegar em São Paulo, por conta de que muitas delas iam no lombo do burro num primeiro momento,
Num segundo momento, que o trem já começa a aparecer, aí sim, ele já tem uma facilidade maior. O museu é aberto à visitação. O público ainda pode conferir na sala ao lado uma relíquia. Um projetor de 16mm de cinema mudo do ano de 1889, em pleno funcionamento. Não tem a ver com o tropeirismo, mas foi uma maneira de criar mais um atrativo para o espaço. Qualquer resgate é importante. E esse que é diferente, que a gente não encontra, que não vê, deve ter mais importante ainda, porque é uma coisa inusitada. Eu nunca ouvi falar. E estou assim, achando muito interessante, muito bom. E bom para a história, para as novas gerações, porque tudo assim, acaba realmente. E esse resgate para as novas gerações é uma beleza de conhecimento, para o conhecimento, né? E para a nossa história. Eu gosto muito de antiguidade. E dou muito valor. Espero que isso venha a crescer muito, muito mais. Do lado de fora tem a Bodega do Tropeiro, uma barraca de taipa com elementos do tropeirismo. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a história do tropeirismo, pode ficar hospedado em meio a todo este cenário. Há 2 chalés disponíveis para os visitantes. Pedro, o visitante aqui tem onde dormir. É verdade, temos 2 chalés, como você pode ver aqui a gente trabalha rústico. Nós temos também TV, um banheiro, cama de casal, armador de rede, 2 fora e 1 dentro. E a gente também serve o café da manhã à moda nordestina. Estou assim achando tudo muito lindo, porque realmente em Recife a gente não tem isso, né? E o maior valor estou dando, que está aqui até na nossa frente, peru, pé de umbu, tudo assim no geral. Estou assim muito encantada. A ideia do rapaz foi genial e eu tenho certeza, como diz os jovens, vai bombar. Toda a estrutura forma o Recanto da Serra, um esforço do historiador para preservar a memória e recontar a história dos tropeiros. O tropeiro brasileiro andava sempre lutando, toda a mercadoria com os burros transportando, de norte a sul do Brasil o progresso ia levando. Eram os cargueteiros de uma época tão sofrida, seguiam pelas veredas sem o medo da partida, não temiam os perigos, muitos perderam a vida. Fundaram povoados, vilas e até cidade, eram símbolos do trabalho acompanhados da verdade, deixavam suas famílias sentindo grande saudade.